a Trump Media, empresa ligada ao presidente Donald Trump, e a Rumble acionaram a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 6, para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Em entrevista à CNN, o advogado da Trump Media e Rumble, Martin DeLuca, afirmou que as ações do ministro estão fora da lei do país norte-americano. Para mais detalhes, assista ao vídeo. A minha primeira pergunta é embasado em que está todo esse processo? Obrigado. Obrigado por me receber. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa nova ação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento de Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional, e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente por que, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Eu fui procurador federal nos Estados Unidos e Nova York vários anos. Como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém é ferido durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado, pessoa física, não tenho o mesmo tipo de imunidade, e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento de Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil e Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos. O que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito à Trump Media, no que diz respeito à Rumble, inclusive o ex-presidente teve de ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente, qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então,
nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz da Coreia do Norte, nenhum juiz da Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquele dissidente político que se encontra no território americano, falando o que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Martin De Luca, advogado de Trump. Eu preciso encerrar. Perdão. O senhor explicou super bem que isso aqui é um adendo numa ação que já existia lá. Então, se é aquela de fevereiro de 25, é que tem como pivô o Alan dos Santos, por causa do pedido de Moraes para bloqueio das contas dele e compartilhamento de informações. A minha dúvida permanece. Na avaliação dos senhores, a viabilidade desse processo na justiça americana, haverá uma sentença ainda neste ano? Vai depender. Se a postura continua sendo de não aparecer na justiça dos Estados Unidos e ficar em default, isso é possível, sim. Se eles querem aparecer, se o ministro quiser, né, aparecer e participar do processo, brindar explicações de por que ele acha que as ações dele cumprem com a lei dos Estados Unidos e com os tratados bilaterais, então isso obviamente demoraria uma conclusão desse processo e provavelmente se estenderia até 2026. Agradecemos demais aqui Martin De Luca, advogado da Trump Media.